Bom dia a todos, um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse webinar, um webinar que vem sempre trazendo novidades, trazendo pessoas que fazem diferença no mundo das pessoas com deficiência e sendo entrevistados tanto pelo Rodrigo Rosso, da revista Reação, da Feira Mobility, de tantos trabalhos fabulosos que ele vem fazendo durante todos esses anos que ele está no setor, bem como com o trabalho fabuloso que o Cid vem fazendo lá junto com o ICO, na área de estudos, na área de tradução, tem feito um trabalho lindo para o Brasil todo. Eu sou José Roberto Sevieri, trabalho na Reafer, que é uma feira de tecnologias assistivas, empregabilidade e esporte adaptado, feira essa que ainda não temos uma data marcada, pelo simples fato que a pandemia ainda não permitiu que a gente pudesse marcar a data, mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, essa pandemia está indo embora, nós estamos vencendo a pandemia com a vacinação e nós já conseguimos vencer as autoridades para entenderem que feiras é possível ser feitas e feiras, inclusive, são mais seguras do que várias outras atividades que já estão liberadas, como restaurante, shopping center, padaria, farmácias e tantas outras atividades. Nós temos um protocolo até mais seguro do que esses outros setores, foram liberados, agora o que nós temos é que vencer o medo das pessoas de participarem do evento, o medo dos expositores acharem que não vai ter visitação, mas, expositores, vai ter visitação, os visitantes gostam das feiras, gostam do trabalho, porque aprendem coisas novas, conhecem produtos novos, estão sempre presentes. Inclusive, o Rodrigo Rosso está com a gente aqui e vai poder falar sobre as novidades do Congresso Nacional. Rodrigo, bom dia para você. Tem novidades para falar aí para a turma? Microfone não está entrando. O seu som não está entrando. Eu acho que... Tira o seu microfone que fica mais fácil. Pode ser que é um microfone embutido. Também não está entrando. Enquanto você sai e entra de novo, o Cid Torquato está com a gente aqui também. Cid, e com Libras, que trabalho lindo que vocês estão fazendo, hein? Parabéns para você. Como é que está o estágio hoje? Bom, eu estava agora em ligações aí com prefeituras, com bancos, agora de manhã mesmo. A receptividade está sendo crescente. Tem uma legislação agora que leva, né, que pede canais de Libras para atendimento para surdos, né? E então a própria legislação do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, está mudando para contemplar também esse tipo de atendimento. Então a demanda está crescendo e a receptividade de empresas e governos está muito grande. E no nosso caso, né, sempre né, que a gente demonstra a ferramenta, para quem não conhece, né, as pessoas ficam, né, estupefatas pelo fato de funcionar tão bem e ter um call center de tão boa qualidade. Nós aí temos o Humberto, né, do ICOM, ele está gentilmente aqui com a gente, e a qualidade do call center é tremenda. Então, é um serviço premium, né, nessa área. Então, estou contente com os resultados. Que maravilha! Mas, Cid, você está sempre com a gente aqui, eu, você e o Rodrigo, nós três, numa conversa lá atrás, achamos que a gente tinha que resgatar, lembrar e falar que o movimento hoje, que é um movimento vitorioso, ainda tem muita luta pela frente, ainda tem muita coisa a ser vencida. Mas tudo isso que nós chegamos hoje, isso foi fruto de pessoas que arregaçaram as mangas lá atrás. Essas pessoas se mexeram, essas pessoas foram buscar soluções e foram buscar soluções para todos os outros. Essas pessoas, além de cuidarem de si próprios, também cuidaram dos terceiros. Ou seja, são pessoas especiais, tanto no seu trabalho, como na sua dedicação, como na sua formação. Isso é espetacular. O Rodrigo agora está conseguindo falar? Vamos ouvir a voz dele. Está com som, hein? Chegou. Agora vai. Diga, Rodrigo, que novidades que nós temos no Congresso? Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos, agora com som, né? Acho que todo mundo está me ouvindo agora. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Zé Roberto Sevieri, bom dia, Cid Torquato, bom dia ao nosso intérprete de Libras e principalmente bom dia ao Marco Antônio Pellegrini. Que saudade de você, meu amigo, que bom estar falando contigo. É uma honra estar aqui com você. E olha que eu estava lembrando hoje algumas passagens que a gente teve junto, depois eu vou contar aqui para vocês. Você foi um dos caras, acho que foi um dos primeiros que eu conheci quando entrei nesse universo da pessoa com deficiência, há 26 anos atrás. Vamos lá. O Zé perguntou, estava falando das feiras, né, e realmente a gente não tem data ainda, Mobility Show também, eu tentei, viu, Zé, marcar a data esse ano, marcar a data já esse ano para o ano que vem, né, eu estou tentando aí marcar a data para o ano que vem, mas não estou tendo muito sucesso, não. Parece que no AMB não vou ter como fazer, estou tentando Campo de Marte outra vez, mas está tudo fechado, eles não estão agendando data para 2020, nem para 2022 ainda. Ainda o medo da pandemia, acho que até o final do ano eles começam a reagendar datas, vamos ver. Mas acho que só aquilo que você falou, o pessoal precisa perder o medo. Eu acho que até 2022, com a vacinação, eu ouvi hoje de manhã no rádio, que até o final desse ano toda a população brasileira já vai estar vacinada, inclusive com segunda dose. Aí acho que não vai ter mais porquê esse receio, né, de visitação. E é como você falou, o restaurante está aberto, o banco está aberto, está tudo funcionando, poxa. Né? Esse final de semana agora liberaram o comércio de rua, por que não feira? Né? Sendo que a feira tem protocolos ainda mais cuidadosos. Né? Você perguntou sobre o Congresso Nacional. Há poucos dias atrás, não lembro se foi antes ou depois da nossa última live aqui, do nosso último encontro, mas o Congresso Nacional acabou aprovando aí a nova legislação para a compra do carro 0 km com isenção de IPI. A pessoa com deficiência agora pode comprar carro com isenção de IPI, carros que custem até R$140 mil. R$140 mil e com 3 anos para troca. Você pode a cada 3 anos trocar, isso que está valendo hoje. Parece muito, Sevieri, parece, mas não é. Né? Os carros estão aumentando demais. Carros que custavam, por exemplo, você pega, vou até falar o modelo aí, um Gol, que custava até outro dia aí 50, 60 mil reais, hoje está mais de 80. Você pega hoje todas as SUVs que existem, mesmo as menorzinhas, você não encontra um carro automático hoje por menos de 100 mil, 120, 130, 140 mil, já tem um monte de carro que já está fora. Então, a nossa busca agora é para que o ICMS também seja corrigido. O ICMS, a isenção do ICMS, todo mundo sabe que é até R$70 mil só o valor do carro, e você fica 4 anos obrigatoriamente com esse carro para depois poder vender. Então, a gente já está conversando com as autoridades, a gente tem essa carta aberta, que já está sendo enviada para todos os membros do CONFAZ, todos os secretários de Fazenda de todos os estados, todos os membros do COTEP, que são os técnicos do CONFAZ, os técnicos da Fazenda, todos os governadores, para o Paulo Guedes, que é o presidente do CONFAZ, para todo mundo, tá? Essa carta aberta já está sendo trabalhada, inclusive, nós estamos coletando adesões de entidades, de associações. Então, se você tem uma entidade, você que está nos assistindo tem uma associação, ou faz parte de uma associação, entre em contato com o Sistema Reação, ou com a revista Reação, para que você, a sua entidade, se dê o apoio, né? Empreste o seu nome, chancele com o seu nome esse apoio, porque a gente está solicitando aqui, através dessa carta aberta, uma reunião extraordinária do CONFAZ para decidir esse assunto, e a elevação do teto de R$70 mil para R$140 mil, assim como já é o IPI, porque aí você iguala tudo, né? Fica igual como era antigamente, igual IPI, igual ICMS, é muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de faturar, você tem condição de dar para a pessoa com deficiência um carro decente, um carro que possa estar garantindo a sua qualidade de vida e seu direito de ir e vir, um carro que tenha porta-mala, que caiba cadeira de roda, né? E hoje, com menos de 100, com menos de 100, 120, 130, 140 mil, você não compra mais. Né? Então, o nosso propósito agora está sendo reunir assinaturas, reunir aí as pessoas com deficiência, reunir as entidades. Tem um abaixo-assinado também no ar, que está lá no nosso portal, no www.revistareação.com.br. Tem um abaixo-assinado que já está com mais de 18 mil assinaturas. A gente precisa chegar em 100 mil assinaturas, assim como a gente conseguiu com o IPI, a gente precisa agora com o ICMS também para poder
ganhar mais essa batalha aí. Quem sabe a gente consegue igualar ICMS e IPI, todos com 140 mil, todos com 3 anos para a troca do carro e, principalmente, com algum índice de atualização desse valor, de correção do valor. Porque se não tiver um índice de correção por IGPM, índice anual de correção, IGPM, IPCA, qualquer coisa, daqui a pouco 140 mil também já não vai estar valendo mais nada do jeito que está a inflação e você não vai comprar mais carro e a gente vai estar brigando aqui de novo. Mas é isso, por enquanto a briga maior é essa hoje, Zé. Que loucura! Como em pouco tempo rolou tanta confusão, meu Deus do céu. Tem muito pela frente, viu? A gente brinca que cada enxadada é uma minhoca. Mas, olha, estamos aqui com a audiência do Edson Cavalcante, muito obrigado. Ana Paula Fonseca está com a gente também. O Enilton Justino são os que se manifestaram. Os outros que estão assistindo podem se manifestar pelo chat, que a gente vai falar que vocês estão presentes, mas é importante, toda a Tetra também está com a gente aqui, e é importante o que o Rodrigo falou, assinem lá, entrem no site da revista Reação, façam um abaixo-assinado, as entidades que vocês são associadas, peçam para eles engrossarem essa carta de pedido para poder atualizar e acertar esses valores, nivelar isso. Vamos melhorar a vida das pessoas com deficiência, como o Marco Pellegrino vem fazendo há muito tempo. Marco Pellegrino, que prazer ter você aqui com a gente, prazer muito grande ter nesse nosso bate-papo, para conhecer o que você passou, o que você tem feito, o que você fez, o que você faz e para onde você está indo. Marco Pellegrino, primeiro, bom dia para você, prazer muito grande tê-lo aqui, e a gente gostaria de saber como é que você acabou entrando nesse mundo da pessoa com deficiência. Puxa, é uma satisfação, prazer estar aqui com vocês. É incrível, não? Porque a gente olha no recorte de 30 anos, quanta coisa aconteceu, não, Zé? Não é, Rodrigo? Cid, nós saímos de uma movimentação social impressionante. O que era a pessoa com deficiência há 20 anos atrás, vamos diminuir o tempo aí até, pois é. Né? O que era 20 anos atrás e o que é hoje. Eu costumo dizer que a pessoa com deficiência, tal como se apresenta hoje, é uma invenção moderna. Né? Porque nós éramos um outro olhar da sociedade, uma outra leitura, uma outra expressão completamente diferente, né? Hoje a gente está muito mais presente, muito mais atuante, tendo muito mais espaço, muito mais protagonismo na própria vida do que tínhamos antes. Né? Isso se estende, a gente percebe até com muita força vários novos grupos que hoje protagonizam também esse espaço. Né? Antes o autista, o sujeito com deficiência intelectual, eles praticamente era só a família, a instituição que falava por eles. Né? Hoje eles têm um espaço social importante, muito se desenvolveu nesse tema e nessa área. E para mim é muito legal perceber também o quanto isso movimentou, né, e que é importante, de negócios. Né? Então, as feiras que vocês promoveram esse tempo todo, o quanto ela avançou, me lembro a melhor lembrança que eu tenho é de uma feira que tinha acho que uns 20 expositores estrangeiros, né? Foi uma festa aquilo. Então, claro que a economia do país, tudo anda junto, né, Cid? A gente, antigamente, cadeira motorizada era algo incomum, né? Era a mula sem cabeça, né? Todo mundo queria ver e não achava, né? Não tinha... Nossa, hoje o SUS entrega a cadeira. Eu lembro, Cid, que eu fui num evento que você promoveu enquanto secretário municipal, que foi aqui no teatro, no Mercado Municipal aqui de Ipiranga, e eu fiquei, assim, impactado, porque tinha uma quantidade, tinha muita gente lá no evento,
que chegaram de atende e tal. E muita gente cadeira motorizada oferecida pelo SUS, né? Um pessoal muito humilde, muito simples, e as pessoas se deslocando numa cadeira decente, uma cadeira com qualidade. Tudo isso mudou demais, né? Eu acho que é o protagonismo das pessoas com deficiência que fez isso acontecer, né? Uma história antiga que passou por vários líderes, por várias etapas, inclusive várias gerações, né? Nós estamos aí na terceira ou na quarta geração, e isso que fez mudar esse cenário e fez acontecer tanta coisa boa, e que para quem tem o coração na sola do pé, né, isso também faz sentido, porque se a gente tem 2 milhões e tanto de pessoas com deficiência no BPC, nós temos seguramente mais de 1,5 milhão de pessoas produtivas e ativas no mercado de trabalho, no empreendedorismo, no serviço público, em vários outros espaços de ocupação, né? E isso coloca também as famílias, né, em uma situação melhor, né? Porque não tem mais alguém ali que está imobilizado para ficar dentro de casa, dando atenção, cuidando de uma pessoa que pode certamente estar cuidando da própria vida dela mesma e empreendendo, trabalhando, se divertindo, casando, passeando e tudo isso, né? Isso é verdade. Nós estamos aqui também com a Marinalva Macedo, muito obrigado. A Leninha Silva também está nos assistindo. Mas, Marco Antônio Pellegrino, você não me disse como é que você entrou nesse mundo da pessoa com deficiência. Pois é, Zé, isso são 30 anos agora, esse ano, foi em 91. Eu fui assaltado, levei um tiro na porta de casa, né? Tinha um menino de 1 ano naquela época, o Pedro. O Vitor estava em gestação, nasceu 6 meses depois, isso me aconteceu em julho. O Vitor nasceu em dezembro. E essa água toda passou por aqui também, né? Particularmente, porque hoje o Pedro está aí, engenheiro politécnico, atuando aí no mercado de energia. O Vitor está também na engenharia de software, trabalhando nessa área também, lá da Federal de São Carlos. Então, foi muito bom para mim o que esse caminho todo, né? Apesar de começar com uma tragédia, com um atentado grave, né? Com sofrimento, com uma curva de aprendizado dolorosa, mas a vida é o que a gente leva dela depois, o que a gente aprende com isso, que a gente evolui, né? E, de fato, ter tido esse acidente no meio do caminho não tornou a minha vida menos produtiva, um aprendizado um aprendizado pequeno, nada ficou pequeno, né? As coisas cresceram, passaram, eu tive várias oportunidades nesse caminho, né? Me dedico a isso com satisfação, com prazer, né? Não é carregando nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhum rancor. O fato de eu ter sido assaltado e ter me colocado isso nessa condição não me causa medo de sair na rua, medo de conhecer gente, de conhecer lugares, e nem me coloca em condição de desconstrução. Eu não acho que a nossa solução, o nosso caminho social, seja um caminho de agressividade, de divisão de classes, de conflitos, de pena de morte, de execuções, como a gente tem assistido, nada disso. A gente precisa de uma sociedade que busque o que tem buscado com as pessoas com deficiência, né? O que a gente tem conseguido na área da pessoa com deficiência. Busque para todo mundo oportunidade, que as pessoas consigam ser amparadas pelas políticas públicas, consigam ter o respeito àquilo que elas são, à cultura que elas têm, ao que elas desenvolvem, a forma como elas se expressam dentro de qualquer orientação sexual, de qualquer cor, de qualquer credo, e que isso tenha espaço para acontecer
e que a gente possa crescer. O Brasil é um exemplo diante do mundo do que as pessoas, dessa trajetória positiva das pessoas com deficiência. Né? Hoje, não posso deixar de falar disso, né? Nós estamos entrando agora à tarde, iniciam os trabalhos, vão até amanhã, da audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a educação inclusiva, que teve um decreto oferecido no final do ano passado e que ele foi suspenso por uma ação liminar, por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, e hoje está em julgamento por uma ação direta de inconstitucionalidade, né, esse decreto, porque ele fere todo esse processo de inclusão, que é exemplo para o mundo que o Brasil faz aqui. Né? As pessoas falam assim, não, porque na Suíça não tem educação inclusiva, gente. Né? O Japão, a gente está vendo na televisão, que está lá para as Olimpíadas, que eles estão hoje falando, pô, que bom que adaptou ônibus, adaptou isso, foi preciso fazer isso, isso e aquilo. Então, não é dinheiro. Respeito à diversidade não depende de dinheiro, depende de atitude. Mas você levou o quê? Nesse assalto, o que aconteceu? Você levou um tiro? O que aconteceu? Eu levei um tiro que me quebrou o pescoço na altura da vértebra C3. Né? Posteriormente a isso, ainda tive um agravamento no hospital, uma barbeiragem de auxiliar de enfermagem que me quebrou de novo o pescoço, né? E que agravou essa situação e me colocou nessa que eu movimento meu mundo por esse joystick aqui que vocês estão vendo. Né? Porque eu não tenho nenhum movimento de braço, nem de perna. Mas isso não impede, né? Com a tecnologia, com o que a gente tem disponível hoje, não me impede de fazer coisa alguma. Mas, Cid, a Célia Leão que sempre diz, né? Ela é típico da Célia, quanto menos o Marco se mexe, mais ele move o mundo. É verdade. Eu acho muito legal como expressão, né? É muito legal. E a Célia reserva isso para o Marco Pellegrini, entendeu? Muito legal. Mas, Cid, você Marcão, olha, eu quebrei o pescoço vai fazer 14 anos. E daí, é muito interessante, né? No começo, né, você está ali totalmente em terra absolutamente estrangeira, né? Um negócio... Né, e a grande referência, mesmo sem conhecer, foi virando o Marco Pellegrini, porque eu não o conhecia, mas eu conhecia o Renato... Como é que é o nome? Laurenti. O Renato vinha aqui em casa e falava, você precisa ir na casa do Marcão, você precisa conhecer o Marcão, porque era o rei da tecnologia assistiva. Né? O Marcão teve essa dom, sei lá como é que, né? Essa vontade, né? Essa manha de ter virado referência em algumas questões. E uma muito forte, né? O jeito dele, né? A militância lá atrás no CVI e tudo mais, mas muito nessa questão de tecnologia assistiva. Então, eu nem conhecia o Marcão, já sabia, a fama dele já o precedia. Né? Se quiser saber qualquer coisa sobre tecnologia assistiva, né? Como deixar sua casa automatizada, tal. Eu nunca vi na sua casa, nunca fui na sua casa, Marcão. É verdade. Mas quem já foi, diz que é um show de tecnologia. É verdade, você precisa vir, viu? Tá convidado sempre. Então, referência, né? Foi secretário estadual da pessoa com deficiência, adjunto, mas por vezes assumiu. Foi secretário nacional da pessoa com deficiência, né? Coisa que não é para poucos, ou que é para poucos, eu estou falando, né? Sempre com uma atitude idônea, séria, divertida, né? Porque ele é super bem-humorado então é uma figura aí para a gente, né, ter como amigo e ter como referência. Mas qual é a sua profissão, Marco?
Olha, Zé, eu sou matemático, mas o que moveu a minha trajetória profissional o tempo todo, na verdade, é que eu sou técnico em eletrônica e eu me formei em 84. Em 84, nós tivemos uma virada tecnológica muito forte, que foi a entrada do computador, dos microprocessadores e etc. E isso chegou, né, como é hoje a questão das redes sociais, né? Isso chegou mudando tudo com uma força muito grande. E eu passei por empresas como a ANEC do Brasil, a Philips Telecom e a Dixtal Tecnologia. E isso me levou a trabalhar no metrô de São Paulo. Em 87 eu ingressei no metrô, instalando o primeiro equipamento eletrônico lá dentro de comunicação, né, um PBX eletrônico. E eu fui chamado para o metrô sendo técnico, num cargo de engenharia, né? Fui convidado para trabalhar na área de projetos, porque eu coloquei um primeiro e o metrô, a partir daí, reformou toda a estrutura, atualizando todos esses sistemas. E nesse momento eu precisava fazer um curso superior para justificar aquilo. Eu não tinha muito tempo para isso, porque nós estávamos implantando sistemas o tempo todo. No metrô a gente rodava, parecia empresa de televisão, que era 24 horas no ar. E eu escolhi matemática para fazer essa complementação. Depois, por conta desse acidente de percurso, eu acabei também fazendo uma especialização em tecnologia assistiva, né, com a nossa amiga Maria de Mello, que todo mundo conhece, muito, uma referência importante para a gente na área também. E isso me colocou no trajeto. Isso, quando se te fala um pouco dessa coisa de tecnologia na minha vida, ela sempre esteve muito presente por conta disso. Essa minha formação básica em eletrônica, normalmente importante, me abriu portas para tudo isso. Então, ligar fio, fazer as coisas funcionarem é comigo mesmo, né? E contaminou os filhos, que está todo mundo na mesma área hoje. Mas, Rodrigo, você disse que tinha uma história para contar dele de quando vocês se conheceram lá atrás. Tem várias. A gente tem várias passagens juntas aí. O Marcão, a gente se conhece há bastante tempo. Como eu te falei, em 1996, olha como a gente tá velho, hein, Marcão? Em 1996, num encontro ali no Hotel San Rafael, antes de acontecer a primeira feira desse segmento aqui, foi com o Vicente Define Neto, tava eu, o Vicente, o Romeu Sasaki, foi antes de acontecer a primeira REA, que foi a primeira feira desse segmento aqui. A gente se encontrou para discutir a feira, a REA, lá nesse hotel, lá no São Rafael. Eu estava sentado do lado, não conhecia o Marco, conheci naquele dia, no cafezinho ali e tal. E aí, sentado do lado do Marco, eu lembro que ele virou para mim e falou assim: rapaz, está frio, você me faz um favor? Pega a blusa aqui atrás para mim, na minha bolsa, e coloca a blusa em mim. Era um paletó. Eu falei, putz, que caramba, como é que eu vou fazer? Eu não tinha até então nenhum contato com ninguém com deficiência, ainda mais tetraplégico, né, Marcão? Falei, mas bicho, é fácil. Eu sou desastrado. Desparafusa os braços e põe a blusa. Pois eu falei, pô, do jeito que eu sou desastrado, eu vou arrebentar o braço do cara, eu vou quebrar ele no meio aqui. Aí o Romeu Sasaki, só vendo de longe, dando risada, né? Ele falou assim, peraí, Rodrigo, peraí que eu vou te ajudar. É assim que faz, ó. Aí o Romeu foi lá, enfiou a mão por dentro da manga da blusa, puxou e tal. Vestiu ele em 2 segundos, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí que a gente começa a entender, e o Marco só ria. E ao invés do Marcão ficar pé da vida comigo, porque eu estava todo perdido, ele só dava risada, né? E brincava comigo ainda, fazia gozação. Uma outra oportunidade também, a gente num coquetel lá eu acho que foi no Sesc Vila Mariana, se não me engano, não lembro, no Ipiranga, e a gente tomando vinho, e o Marcos, coloca vinho aqui na minha boca. Eu falei, Marcão, você vai ficar bêbado. Ele falou, não tem problema, eu tenho 4 rodas, se eu ficar bêbado, eu não caio. Exatamente. E outras tantas, né, que a gente tem com o Marco, lá em Brasília, que a gente se encontrou muitas vezes lá em Brasília também, nas idas e vindas para Brasília, quando ele foi nosso representante lá na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência também. Ele já foi aqui secretário da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo também, no Estado, sempre foi ligado ao Estado, à Prefeitura.
lá em Brasília também, ao federal. O Marcão trabalha demais, gente. Eu não sei como ele consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo e ainda no metrô, porque você ainda é funcionário do metrô, né? Estou lá. Hoje retornei à minha casa. Tá vendo? Nossa, essa última etapa no governo federal foram 2 anos, mas nós fizemos muita coisa, né? Foram 5 decretos regulamentadores, uma disputa grande, né? Porque grandes arenas, hotéis, residências multifamiliares, né? Condomínios, tem transporte rodoviário. Então, foram disputas grandes, mas a gente conseguiu regulamentar. Mas isso não passei impune por isso, porque eu tive que fazer 2 grandes cirurgias, peguei uma infecção óssea, uma escara grande, tive umas pneumonia brava e quando esse período acabou, eu falei, bom, e agora eu quero dar palpite, não quero mais ficar na frente, porque... Isso sem falar, viu, o Sevieri e Cid, quem está assistindo a gente, sem falar que o nosso amigo é um grande colecionador de carros antigos. Ele tem uma paixão enorme aí pelos carros antigos. Aí tem umas raridades, né, Marco? E, ó, a Maria de Mello está assistindo a gente aqui. Acabei de receber uma mensagem aqui, que a Maria de Mello está te mandando um abraço a todos nós. Ela está assistindo a gente lá. Abraço, Maria. Satisfação grande. Pois é, meu, eu comecei, sabe que eu comecei essa história quando eu era moleque, todo mundo tinha mobilete, tinha não sei o quê, e eu não tinha grana para isso, descobri que dava para comprar as motos antigas que ninguém queria, né? Aí achei uma DKV 600, acho que era, 1939, rabo duro, negócio fora de série. E essa época, né, isso não era raridade, isso era coisa velha, né? O povo punha na rua para alguém levar. Eu andava com essa moto. Aí depois tive uma Vitória 250, aí pronto, aí fui contaminado pela ferrugem e montei bug, fiz uns troços lá e tive um Chevrolet 49. Quando o Collor deu aquele golpe na poupança, todo mundo duro, eu tinha $1.000 guardado, dinheiro que estava guardado na gaveta. Pô, a molecagem, né? Eu olhei e falei, puta, eu vou na feira do automóvel. Peguei o dinheiro, fui na feira, chego lá, tinha um Chevrolet 49, joguei no colo do cara, o cara, pô, mas pelo amor, pô, só isso? Eu falei, bicho, pegar ou largar. É o dinheiro que tem na praça hoje. Pô, me dá qualquer coisa, dei um computador velho que eu tinha. Ele falou, só pra não achar que fui roubado. Eu falei, tá bom. Aí comecei a andar de Chevrolet 49. Uma delícia aquilo, curtia. Era um carro também, não era reformado, nada, era um carro, mas que saía com a caixa de ferramenta e rodava. E, cara, esse carro virou a minha cadeira de rodas, a primeira, aquela vermelhinha que você conheceu. Era uma espanhola, né? Shorts. Quando eu fui para a Alemanha, esse Chevrolet virou isso. Você foi buscar lá, eu lembro. Você foi buscar essa cadeira lá. Pois é, fui para a feira, vendi esse carro, fizemos rifa, não sei o quê, partimos numa aventura lá para a Reacare. Foi impressionante, aquilo mudou minha vida, porque aqui as pessoas tinham medo de cadeira de rodas, você está preso na cadeira. Cheguei lá e vi todo mundo com a liberdade de ter uma cadeira bacana que fazia o que queria, andava para onde queria, né? Voltei impactado, voltei com essa cadeira, mudou tudo, porque com essa cadeira eu fui pro INSS, que me mandava sempre para psicóloga quando eu dizia que queria trabalhar. Eles falavam, não, fala com a psicóloga então, conversa um pouco, né? Tá ficando louco, né? Vai trabalhar, vai nada. Não vai nada, ganho dinheiro aí da aposentadoria. Quando eu entrei lá com a cadeira, dirigindo com o queixo, com uma pranchetinha presa nela, com um computador em cima, aí que eu digitava com a boca, os caras olharam, falaram, opa, chamaram a equipe, aí de repente na sala tinha 15 pessoas. Aí eles tomaram coragem, falaram, eu posso ligar pro metrô? Eu falei, pode ligar pro metrô, que eles estão esperando essa ligação. Mas você já conversou? Eu falei, eles não disseram não, falaram que dá para conversar. E foi aí que começou o meu processo, né? Só que aí, voltando pro carro, ficou esse gosto ruim. Aí
voltei a trabalhar, as coisas entraram um pouco no eixo. Um dia eu tô passando lá no Tatuapé, tinha um furgão, um F1, 1950, na rua. Só a carcaça. Eu parei para olhar, o cara me vendeu o carro. Falou, não, onde você mora? Tem garagem? Faz quanto cheque você quiser, faz qualquer coisa, leve isso daqui embora. Puta, eu peguei esse carro, transformei, rebaixei o piso para eu entrar dentro com a cadeira. Fiz igual aquela Grand Caravan que eu tenho de piso rebaixado. Virou, e a partir daí, só tranqueira. A última aventura, montei um Speed, um carro de corrida, e fui campeão lá na casa do Nelson Piquet, 3 fins de semana atrás aí. Nós montamos, tem um V8, tem toda uma mecânica de época. Ele é 1940, esse carro, mais ou menos. E conseguimos correr com esse carro lá e fui campeão com ele. É bem legal. Esse universo da Ferrugem é fora de série. Tem amigos excelentes. Evandro Guimarães está com a gente aqui, dando bom dia para todos. A toda Tetra, ela está dizendo que ela é Tetra há 26 anos e ver essa evolução que a tecnologia vem trazendo para todos tem sido libertador. Ter uma cadeira motorizada e poder ir ao mercado, padaria, enfim, não tem preço. Cissa Cordeiro está dando... Está aqui, peraí. Cissa Cordeiro, Marco, você inspira a todos por mover o mundo. Parabéns. Assim como disse Stephen Hawking, a deficiência não precisa ser um obstáculo para o sucesso, mas as tecnologias são fundamentais. Maria de Mello está com a gente aqui. Oi, pessoal. Muito prazer. Muito obrigado, Maria de Mello, estar com a gente. Alex Lima, o Rodrigo tem tradição no meio PCD. Parabéns. Maria de Mello diz que está adorando ver todos juntos. Cissa Cordeiro, Rodrigo, e agora? Você já aprendeu? Eita! A toda Tetra está dizendo que eu e meu esposo somos cadeirantes, moramos sozinhos, dirigimos e adaptamos nossa casa para atender as nossas liberdades, nossa independência, nos revigora e muda até a visão das pessoas com relação aos PCDs. Ana Paula está dizendo, Ana Paula Fonseca, que as pessoas dizendo que nós não podemos beber, acho que não podemos beber. A Maria de Mello, para todos, toda a Tetra, Marcão é inspiração sempre, Evandro Guimarães está dizendo, fala do troféu Massa de Brasília, Marcão. É isso que eu contei agora, essa corrida boa que nós tivemos lá em Brasília. Que maravilha, mas Cid, você que conhece a trajetória política do Marcão e como ele influiu, como é que ele teve esse acidente, esse problema, ele acabou ficando nessa nova condição, e daí, como é que ele foi parar nesse mundo de representação, de ajudar as pessoas, de ampliar todo esse leque dele? O que o Cid viu e o Marcão vai completar? Então, grande prazer, né, Marcão? A gente se conheceu lá no Palácio do Governo, nas primeiras reuniões, nas segundas, né? Não eram as primeiras mesmo eu não participei. Eu participei logo depois, mas já era no comecinho ainda, nas reuniões com a doutora Lina Mara, tal, de formação da secretaria. Eu na verdade, eu demorei eu fui nomeado, demorei para assumir, tiveram que publicar umas 2 vezes, porque eu não estava pronto, não estava 100% pronto ainda. Fazia 6 meses que eu tinha quebrado o pescoço. Mas daí, tudo que eu fiz depois, cadeira de rodas, eu não consegui comprar a cadeira que o Marcão tem, que é a Permobil, que custa uma fortuna, mas me aproximei. Tem uma cadeira que legal, né? Nós somos juntos para a Reacare, não, né? Não, para a Reacare não. A gente foi em tempos diferentes. Mas né? Toda a minha evolução, assim, boa parte dela foi, né, eu bebi muito do que o Marcão tinha para contar e dizer, né? Principalmente na questão de cadeira de rodas. Eu lembro que eu chorei quando eu paguei R$ 1.200 na minha primeira cadeira manual. E daí fui perceber que sem ela eu não fazia nada, né? Então essa italiana que eu tenho já custou uns 50. Então, pois é, né? É isso mesmo. É muito isso caro mesmo. Cadeira, senhora Marcão, você não acha muito caro? Eu não acho, eu acho mais barato do que não viver, cara. Não, sim. A gente compra outras porcarias. É verdade, cara, porque assim, a gente, não adianta, né, bicho?
eu vejo gente que tem... O cara desce de uma Mercedes e senta numa cadeirinha que eu olho para a cadeira e falo, pelo amor de Deus, não queria de graça isso, né? Porque o cara tem uma visão de que está jogando dinheiro fora e não está, né? Esse dia a gente, uma cadeira boa, você passa o dia inteirinho sentado, não dói nada, não machuca, você faz um monte de coisa, é a parte do corpo, né? O exoesqueleto é a evolução da cadeira, custa hoje 1 milhão, né? Daqui a pouco vai estar baratinho, mas esses investimentos nos colocam na vida de uma forma que não era possível. Há pouco tempo atrás não ia acontecer. Se eu não tivesse sentado numa cadeira motorizada, eu não tinha voltado a trabalhar. Os caras iam continuar me mandando para psicóloga. Não, vai lá que você tá doido, cara. Você quer fazer um negócio desse. Você sabe, Rodrigo, você me lembrou, lá no São Rafael, esse evento foi a história do movimento que nós resgatamos, o encontro sobre a história do movimento. Rapaz, esse encontro foi um negócio fora de série, porque a doutora Isabel Maior, ela estava na CORD, ela arrumou um financiamento para o CVI, para a gente fazer o tal do encontro. Só que nós contratamos o hotel, eu acho que isso hoje não aconteceria. Isso hoje é CPI, é a Polícia Federal, porque, cara, nós contratamos o hotel, nós pagamos passagem para todo aquele mundo de gente, tinha alimentação envolvida, tinha transporte, tudo isso, você sabe que nós fizemos tudo isso no fio do bigode, né? A gente não tinha R$1, não tinha sido o contrato não tinha sido publicado, o convênio. Né? O convênio foi publicado no 3º dia do evento. Né? E a Flávia Nervosa, a Flávia Vital, que era a vice-presidente do CVI, éramos eu e ela, né, presidente e vice, e a gente dizia assim, bom, deixa um dinheiro separado para passagem para o Paraguai, que se esse negócio não sair, nós vamos ter que fugir do país, né? Mas era uma época boa, né? Boa, e foi extraordinário, né, ter resgatado a história do movimento naquele momento, né, isso acabou... Era uma época boa, e você falou bem, né, da Isabel Maior, a gente até entrevistou a Isabel outro dia, a Isabel, ela, na época da Isabel, dava pra gente fazer as coisas no fio do bigode, né, Marcão? Era uma época boa, a gente também, né, Sevieri, o que a gente fez de Reatec na época, com o stand da CORD, do governo federal, né, através da CORD, no fio do bigode, na Reatec, era brincadeira, e era muito legal, era uma relação que hoje, aquilo que você falou, era uma relação tão honesta, tão ética, né, e tão sadia, só que hoje daria CPI, hoje daria Polícia Federal, daria um monte de coisa, porque não daria para entender hoje como era antes, né, eu chegava aí para Brasília, o Zé lembra disso, chegava lá e falava, olha, Isabel, putz, a gente precisaria de tanto esse ano para fazer a feira, né, para ajudar. A Isabel, peraí, tanto eu não consigo, mas tanto dá para conseguir. E vamos embora, vamos fazer. E a gente quer girassóis, né? Elas queriam girassóis, a Isabel, a Rose, enfim, todas o pessoal que trabalhava na CORD. A CORD era o quê? Acho que 4 pessoas, 5 pessoas, era muito pouca gente, era uma salinha. Né? É isso mesmo. A Nilzarete, era a Nilzarete, a Isabel e a Rose, né? Eram 3 pessoas ali, mais uns 2 ou 3 ajudantes lá, auxiliares. E elas falam, então, a gente só quer uma coisa, girassóis enfeitando o nosso stand. A gente botava girassóis enfeitando o stand delas. E tinha anos, por exemplo, que eu ia até Brasília, chegava lá e falava, olha, Rodrigo, o ano passado a gente conseguiu só aquilo, mas esse ano a gente tem mais, vamos ajudar mais. E ajudava mais. Era muito bom, era uma relação muito gostosa, né, Zé? Era uma relação de confiança muito, muito, muito boa, muito bonita. Dá saudade daquela época. E, Rodrigo, o entendimento disso, porque, assim, ela não está investindo no seu negócio. Ela está investindo nesse movimento todo, porque o que mudou o cenário? As pessoas conhecerem, as pessoas se encontrarem, as pessoas conversarem, debaterem, aquele fórum que tinha na feira. Pô, quantas horas nós passamos nesses fóruns construindo toda essa história, debatendo, se entendendo, né? O quanto foi importante para todo mundo que frequentou esses anos todos se olhar ali, se enxergar em situações diferentes, como foi para mim na Reacare. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, pô, não tô louco não, eu tô certo.
Tá vendo? E isso foi um marco, né? Porque o que a gente. Não é loucura a gente dizer. Hoje, nem eu, nem o Sevieri, nós não somos mais os donos da Reatec como fomos lá atrás. A gente que começou tudo, na época, ficamos aí 12, 13 anos à frente da feira. Hoje a gente não é mais. Mas quando a gente começou a Reatec, começou a ver aquela feira crescer ano a ano, e a visibilidade da pessoa com deficiência aumentando ano a ano, não é loucura. Eu ouvi isso, uma pessoa dizer isso uma vez, e eu acho que não é loucura, não, a gente dizer que esse universo da pessoa com deficiência aqui no Brasil é ARDR, antes de Reatec e depois de Reatec. Porque a Reatec acabou abrindo os olhos da mídia, da imprensa, da sociedade, para uma pessoa com deficiência ativa, consumidora. Né? Eu acho que principalmente isso, consumidora. A pessoa com deficiência deixou de ser aquele cara que estava ali no farol vendendo bala, pedindo uma ajuda, e passou a ser visto, né, como uma pessoa consumidora de produtos, de tecnologia, de serviços, uma pessoa, as pessoas que iam se encontrar. A gente construía, né, em 4 dias ali, era uma cidade diferente, era um país dentro do Brasil, era um país da pessoa com deficiência dentro do Brasil. Isso que era gostoso, vinha gente de outros países, vinha gente de tudo quanto é canto do Brasil. A Reatec realmente foi um marco muito grande para esse nosso segmento aqui, viu? Pelo menos a gente sabe, quem participou daquilo sabe, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para o Marco. Queria que você falasse um pouco da experiência internacional, né? As coisas que você fez em prol da convenção, né? da participação do Brasil na convenção, etc. Isso foi muito legal, né? Porque, aliás, né? Obrigado da pergunta, Cid, uma boa lembrança. Eu acho que uma das coisas mais legais, né? Logo que a secretaria começou em 2008, foi o ano que a gente trouxe a convenção, foi aquela luta no Congresso para conseguir fazer a ratificação. Nós saímos daqui num time, né, num grupo grande, porque o Congresso tinha pauta travada, tinha uma questão lá da saúde que vinha numa briga, e tinha destravado essa pauta e iam votar. E nós chegamos lá para mudar a história da votação, porque ia ser como lei ordinária, e nós queríamos como emenda. E era um dispositivo que nunca tinha sido usado para uma situação desse tipo. E nesse grupo que nós chegamos, nós somos justamente, né, para a Comissão de Saúde, porque estavam todos os líderes partidários reunidos lá, e foi ali que a coisa mudou, né? Começou a mudança de tudo, porque nós descobrimos que tinha um acordo para fazer isso como lei ordinária. Esse acordo, ele foi revelado para nós. Nós pedimos para mudar. Saímos dali, fomos para o salão, né? Nós fomos para o Salão Verde. Ali, em conversa com vários deputados, nós conseguimos tirar isso da pauta. Já ia entrar em votação, nós tiramos da pauta e ele voltou à pauta nesse outro formato que nós queríamos. Nós tivemos lá, São Paulo foi um protagonista importante, porque com o financiamento da secretaria a gente conseguiu levar várias lideranças, formamos vários grupos, chegamos a fazer até... Falei, hoje nós vamos ser tudo mandado embora desse governo. Que nós impedimos a entrada dos deputados na plenária, bloqueando a entrada, porque nós queríamos ser ouvidos, né? Foi bem impactante. Nós tínhamos um livro da convenção, uma cartilha que tinha sido feita, a gente colhia assinaturas de apoio, foi um movimento grande. Vários outros se aliaram, mas o movimento de São Paulo foi bem importante ali. E com isso a gente conseguiu fazer a aprovação nos 2 turnos e tornar a convenção uma emenda constitucional. Foi uma triangulação importante. O Rodrigo lembrou, né, da facilidade de trabalhar com a Isabel. A Isabel fazia trazia as informações de bastidor, conseguia nos posicionar, conseguia orientar, e com essa triangulação toda a gente conseguiu esse resultado da convenção. E foi legal porque ao mesmo tempo aprovamos a convenção, aquela loucura da doutora Linamara de faz tudo para ontem, vamos fazer agora. Nós fizemos o encontro dos países lusófonos.
Foi em Santos. Lembro disso. Lembra disso? Trouxemos todos os países lusófonos para discutir isso, para implementar a convenção, discutir estratégia, etc. e tal. E é impressionante o que a vida faz com a gente, porque eu, como secretário nacional, fui cumprir a missão de relacionamento com os países lusófonos, fui para Angola, levei aí o professor Evandro, que está aqui, e vários outros. Nós somos um time bom, nós mudamos a estratégia, inclusive, porque a estratégia era uma estratégia muito protocolar, a gente acabou conseguindo fazer algo mais prático, de levar um curso. Então, levamos um curso de política pública, levamos um curso o Evandro ofereceu um curso de tecnologia assistiva, isso fomentou lá a implantação de um curso na universidade, eles abriram um curso nessa área, e, para minha surpresa, fui convidado para visitar a Lardef. Chego lá, era a turma que estava em 2008 aqui com a gente. Nossa, olha, aquilo me tirou lágrimas dos olhos, de ver que aquilo que a gente plantou lá atrás, né, teve resultado, né, as pessoas existiam, estavam ali, realmente fortaleceu, né, empoderou, e a turma levou isso à frente e produziu resultado prático, né? É legal ver as coisas dessa forma, né? A gente vê muito resultado prático de toda essa ação que a gente faz de construir a coisa no papel, de fazer com que ela aconteça, seja votada, e a gente vê ali, né? O ônibus adaptado, o metrô adaptado, a empresa contratando, né? O carro sendo vendido. Quando o Rodrigo mostra, né, que a pessoa foi encarada de forma diferente, lei de cota trouxe isso muito, né? Pois é, verdade. Essa quantidade de gente trabalhando passou a consumir, passou a ser uma outra, um outro sujeito, né? É uma outra Exatamente. pessoa. Internacionalmente. Oi. E Nova York? E a ONU? São acessíveis ou passa perrengue lá também? Lá é onde a gente fica na ONU, aonde passa a noiva, né, Cedi? É igual você vir pro Brasil e ficar onde passa a noiva. Fica na Avenida Paulista, você hospeda lá, tá bom, né? Você entra aqui, entra ali, agora. Você sair de lá, eu peguei um metrô num dia lá de folga. Era, se não me engano, o aniversário da Rosângela Berman. Tava tudo combinado. Eu olhei o mapa e falei, bacana, vou descer perto do hotel. Eu passei 2 horas perdido dentro do metrô, porque onde eu descia estava quebrado. Eu não conseguia voltar, não consegui descer na estação, que era próximo do hotel, que era a estação central lá, na 42, e não conseguia voltar em lugar nenhum, porque eu tinha que descer numa estação, pegar um elevador, passar para o outro lado, descer de elevador e entrar no trem. E estavam todos quebrados, depredados, e eu ainda perguntava, isso já era de noite, eu perguntava, bom, mas se eu sair aqui, eu posso ter um ônibus, um táxi, alguma coisa? Não aconselho sair nesse lugar. Então, essa história de que é aqui no Brasil que é assim, não é verdade. Né? Lá é onde passa a noiva. Cheguei no hotel, tinha polícia, tinha uma movimentação, porque o povo falou, Marcão foi abduzido aqui. Aconteceu alguma coisa, tinha uma cavalaria me procurando quando eu cheguei no hotel. A turma toda preocupada, estragou a festa. Todo mundo preocupado que eu não chegava, né? Então, assim, onde passa a noiva é legal, né? E fora disso, todo lugar tem perrengue. Cara. Não é uma verdade de que o mundo... O João Ribas dizia isso, né? Gente, o mundo ele é redondo, ele não é plano. Esse negócio aí de acessibilidade a gente já vai acabar sempre encontrando um limite, alguma verdade. coisa difícil, né? Eu gosto muito do conceito da Alemanha, que eles sinalizam e onde é acessível onde não é, não é. Né? E você tem alternativa sempre para chegar a algum lugar. Né? Você sabe o que te espera, né? Exatamente. E você tem solução. Eu embarquei na Alemanha, eu falei, eu quero ver, comprei uma passagem, a primeira vez que eu fui. Né? Porque eu fui para Reaquer e depois fui para a casa de uma amiga, que morava muito distante, um dia inteiro de trem nós viajamos. Cheguei no trem, parecia aquele trem do faroeste, né? Trem de madeira, aquelas portinhas, eu falei, caramba, pensei que eu ia andar
A gente brinca do Zug Bala. Pensei que ia andar no trem bala aqui. Nada. Porra, eu olhei e falei, quero ver como é que eu vou entrar. Cara, era uma empilhadeira com um pallet, com uma rampinha. O cara me colocou dentro do trem. Eu falei, bom, quero ver daqui a 6 horas, quando a gente for desembarcar, se vai ter a empilhadeira, se os caras falaram pelo rádio, se o cara não vai... Não, tava lá, o cara com a empilhadeira, com o paletzinho, me tirou do trem. Então, quer dizer, eu entrei e saí com dignidade, não teve perrengue nenhum, tá resolvido. Eu acho que as coisas precisam ser assim, né? Não dá pra gente fazer plano para 30 anos, tá acessível. É amanhã, é hoje, é daqui a pouco, né? Eu acho que a atitude sempre tem que ser essa. E depois vai resolvendo. E Nova York, eu acho que foi sempre isso, foi muito legal. Eu estive em todas as... De 2008 até 2017, eu estive em todos os encontros, de monitoramento da convenção na ONU, representando São Paulo em alguns momentos. Em 2017 eu fui como chefe da missão, representando o Brasil, acho que foi a maior delegação que nós fizemos, porque nós levamos o CONAD, levamos várias instituições, abrimos para todo mundo foi dentro do pacote de governo, então ninguém teve que ficar lá se credenciando de forma diferente, tendo espaço diferente, tudo foi debatido, negociado de forma aberta, todo mundo teve a oportunidade de se colocar, foi muito bacana essa de 2017, né? E foi muito importante perceber o quanto se evoluiu nesses anos todos, né? Quanto esse cenário cada ano vinha mudando, sempre tinha um tema a ser enfrentado e como isso de verdade veio acontecendo. Então, hoje, quando alguns tentam dizer que essa história da educação inclusiva é uma falácia, não é não. É um investimento longo, é um trabalho longo, além do recurso que foi colocado, vários editais da FINEP, da educação, vários investimentos em tecnologia assistiva, em remoção de barreira arquitetônica, formação de professores, etc. Além de todo além do investimento, além do recurso financeiro, né, a questão de tantos milhares de horas debatidas, conversadas, negociadas, né, tudo que isso mudou nesse período. Então, é uma realidade a educação inclusiva, é uma realidade a inclusão no país, ela precisa ser capilarizada, ela precisa ser sofisticada, melhorada, mas é um processo exitoso. É um processo que trouxe... a gente tem hotéis vivendo disso, locais turísticos, que é porque tem o praia acessível, é porque tem o hotel lá do Zé Fernandes, Socorro. lá de Socorro. Campo dos Sonhos. Tem Campo dos Sonhos. Tem vários cases pelo país inteiro, né? Tem lá no Nordeste a canoa, a jangada, né? Que você sobe com a cadeira de rodas e também curte, o mergulho adaptado em outros locais. Então, tudo isso criou oportunidades de negócio, criou oportunidades de felicidade, de vida plena para as pessoas. Então, a inclusão no Brasil é uma realidade. É um processo exitoso. A gente só precisa seguir investindo, seguir respeitando, e importante, né? O discurso é mais modificador do cenário, né? O discurso correto, a abordagem correta, ela tem um poder de transformação maior do que o dinheiro, porque mexe com as pessoas e as pessoas resolvem, né? Não é tudo que o dinheiro resolve. O Wilton Ruivo Palmer está dizendo aqui que o Marco é uma inspiração. Quando estamos juntos na oficina, mexendo nos carros, ou mesmo conversando, os problemas parecem não existir. O Wilton é seu fã. Marinalva Macedo está concordando com o Rodrigo, dizendo: Rodrigo, é verdade. Antes e depois da Reatec fez a diferença nesse mundo maravilhoso. E eu queria saber, Marco, você fez parte da virada adaptada. Como é que foi aquilo? Era virada inclusiva, né? Isso. Esse era o nome que a gente chamava. A gente sempre comemorava o 3 de dezembro
com reclamação. Aí chegou um ponto que nós falamos, gente, passear tá reclamando só, ninguém quer ouvir reclamação, né? Parece casal, né? Que um fica reclamando pro outro, ninguém quer se ver, né? Um fica na sala, outro fica no quarto, na televisão. Falamos, não, vamos comemorar com um evento de visibilidade, com uma forma diferente. Então, a Secretaria de Estado passou a bancar isso. A Secretaria abriu para as instituições, para as pessoas, para os grupos todos. Então, várias ONGs, várias instituições aderiram, várias pessoas aderiram, e isso foi a cada ano evoluindo. Então, a Rede Sesc passou a oferecer a temática na Semana da Pessoa com Deficiência, outros municípios, outros países engajaram, né? Nós fomos colocados na ONU como maior comemoração do 3 de dezembro. Então, tinha evento, só não valia, nós baixamos uma regra, só não vale conversa, reunião, tem que ser festa. Então, era show de música, bicicletada, a gente fazia aquela bicicletada na Paulista, vários modelos de bicicleta, qualquer um podia usar, né? Cego, cadeirante, era de tudo, tinha na bicicleta, a corrida, peça de teatro, nossa, shows. Então, fazer um flash mobs, né, no metrô, estação de ônibus. Então, a proposta era essa, ir para a rua e comemorar. E isso foi transformador, né? Deu visibilidade positiva, né? A gente, o 3 de dezembro foi mais conhecido, né? Uma das coisas legais pra caramba, que a gente sempre tinha um show de peso, então teve show com o Gilberto Gil, teve show com a Baby Consuelo e o Luiz Melodia, vixe, né? Tivemos vários tipos, vários eventos grandes, sempre no encerramento, né? E era muito legal. Encontrei um sujeito que ele veio de Minas para bicicletada na Paulista, porque ele queria andar de handbike, era a oportunidade de ele conhecer, tinha lá à disposição, e ele foi curtir isso, né? A gente teve vários depoimentos legais, né? Das exposições e tudo que aconteceu, foi muito bacana. Esse evento foi transformador, né? Continua ainda? Olha, não tem acontecido, veio pandemia ainda, a Célia, quando assumiu a secretaria, ela mudou um pouco o formato, né? Ela fez no Parque da Água Branca, se não me engano, e depois veio pandemia, a coisa deu uma parada, né? Vamos ver agora se retoma, a gente precisa voltar a sentir o cheiro um do outro, né? Nem que ele não seja bom. É isso mesmo. Tá certo. Mas, Marco, e hoje você está envolvido com que atividade? Olha, Zé, eu estou lá dentro do metrô, cuidando dessa parte de relacionamento com o passageiro. Então, nós temos várias ações dentro do metrô. Então, teve uma campanha do idadismo, a gente leva as pessoas a conhecerem o centro de controle, tem uma relação estabelecida nessa área da pessoa com deficiência, com vários grupos, colhendo as demandas, as informações, modificando a empresa, abrindo projetos. Então, hoje tem um atendimento à pessoa com deficiência na estação Tatuapé, tem atendimento à mulher na estação Marechal Deodoro, tem vários pontos de relacionamento diferentes que o metrô vem abrindo, vai lançar a SP Afro aí, em breve também, um outro ponto de relacionamento com outro segmento, tem com o GLBT, QIA+, também uma estação lá na República. Então, essa área é onde eu estou envolvido hoje no metrô, dentro dessa gerência, dentro dessa coordenação que cuida desse relacionamento com o passageiro. E fora disso, eu estou na AME, eu sou conselheiro na AME, a AME tem várias ações, nós já abordamos uma, né, Rodrigo, inclusive, numa live que é da residência compartilhada, um co-living, chama Vivap, que a pandemia prejudicou um pouco isso, mas a casa está montada, tem um aporte de tecnologia importante, então o sujeito vai para morar lá, ele vai ter condição de ligar a TV, ligar a luz, abrir janela, fazer uma série de coisas sozinho,
não vai precisar se preocupar com o cuidador, porque vai ter uma mediação da AME na contratação disso, e ao mesmo tempo ele está morando numa casa compartilhada, que a casa é dele, a casa não é da AME. Quem decide a regra, quem dá o dia a dia ali, são as pessoas. A AME ela é simplesmente a intermediária no serviço. Então, agora, quem define o serviço, quem define o dia a dia, são os moradores. É uma casa para 6 moradores, tem um sistema de monitoramento bem legal, que é para ser usado nessa casa. A AME, hoje, ela trabalha a inclusão muito por meio de tecnologia, né? O ICOM, que o Cid está lá à frente, e tem o Vivap, e tem outras áreas que a gente tem aberto para isso, para promover a inclusão por meio da tecnologia. Então, tem um sistema muito bacana, que é de monitoramento. A gente chama de monitoramento não invasivo. Então, não é uma câmera que olha para a pessoa, é um sensor. Está ligado num software. Se essa pessoa assumir uma posição de risco, uma posição incomum, não sai do quarto há não sei quanto tempo, ou do banheiro, ou ela caiu no chão, esse sistema percebe e avisa o que está acontecendo, dentro daquilo que foi definido para ele avisar. Tem várias hierarquias de emergência que podem ser estabelecidas. O sistema é, inclusive, capaz de perceber uma mudança de comportamento. O sujeito passou a mancar. Isso serve tanto para pessoa com deficiência quanto para idoso. Passou a mancar, passou a andar com a mão nas costas. Isso vai se acumulando e pode ser disparado, né? Um recurso médico, um aviso, um sinal que alguma coisa está se modificando. Então, a gente tem trabalhado muito nessas áreas. E eu tenho o coletivo Vida Independente, que é também algo que a gente lançou, uma consultoria, que tem trabalhado essas questões também. Então, ajudando empresas, ajudando pessoas, ajudando instituições que precisam de uma transferência de conhecimento, né? Para facilitar os seus serviços, para cumprir a lei, para fazer as coisas acontecerem. Então, o coletivo Vida Independente está ajudando nisso. Reunimos aí mentes brilhantes com trajetória importante nesse caminho para poder fazer isso. Hoje nós tivemos uma contribuição recente aí com o Ministério da Ciência e Tecnologia, um observatório que eles lançaram, que já existia, inserido a questão da temática da pessoa com deficiência. Fizemos uma consultoria para eles através da Igual. Foi bem bacana também, foi algo muito prazeroso de fazer. Teve esse comercial do Bradesco, com o Billy, nosso amigão, parceiro antigo. Esse comercial do Bradesco foi uma consultoria que eu também estive envolvido com eles na construção daquele conceito, daquele formato. Então, venho atuando em várias frentes aí, fora do... É fogo, né? Eu falei que eu não queria ficar à frente, mas cachorro comedor de ovelha só matando, né? Não tem jeito. A gente vai se envolvendo, vai se enfiando e muita coisa que acontece. Cid! Bom, eu queria agradecer muito o Marcão, né, por ter compartilhado essas ideias, histórias, né, com a gente. Muito obrigado, Marcão. A gente precisa se falar mais, se ver mais. É isso mesmo. E, bom, é sempre um prazer estar com vocês, Sevieri e Rodrigo. E é isso aí. Muito obrigado aí muito obrigado por tudo. Rodrigo, suas considerações. É uma alegria, né? Uma alegria sempre esse encontro mensal que a gente tem agora aqui. É muito bom, sempre com gente muito boa. O Marcão é suspeito porque é meu amigo e é muito gostoso a gente tá se revendo aí. Tava com saudade. A gente tava falando esses dias pelo WhatsApp, a gente tava falando aí, né? Que tava com saudade, queria ver, pelo menos virtualmente a gente tá se vendo. Precisa ver pessoalmente, né, Marcão? Dá risada aí. Cid, obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Zé Roberto Sevieri, obrigado pelo convite de estar aqui. Estamos juntos sempre. Obrigado ao nosso intérprete de Libras ali, que está ali em cima, não parou um minuto. Né? A gente não para de falar, ele está lá até com tendinite. Eu vou terminar isso aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até o mês que vem. Humberto, nós queremos ouvir sua voz, Humberto. Como é que foi tua experiência aqui ouvindo o Marco? Bom dia a todos, né? Foi uma experiência maravilhosa, a qual nós conseguimos, né, perceber realmente
que é uma diferença muito grande, né? A independência que a tecnologia pode gerar, né, para as pessoas com deficiência, a qual eu trabalho também aqui no ICOM, é maravilhosa a experiência a qual, né, eu tenho realmente de nós podermos, né, gerar, né, esse protagonismo na vida de cada pessoa, e que a pessoa com deficiência, ela é tão capaz quanto uma pessoa que não tem a deficiência, pois nós somos humanos, e isso, acima de tudo, acima de qualquer barreira. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu. E Zé, você congelou? Congelou. Travou o Zé ali. O Marcão, suas palavras finais do Marcão, né? Marcão, por favor, o seu depoimento final para todos nós aqui. Primeiro eu quero agradecer, tá ao lado de vocês três, Rodrigo, Zé, Cid, me traz só lembranças boas, essa trajetória de todos nós, né, importantes, um momento transformador da sociedade. Eu acho que mudar o conceito, né, que foi mudado, como eu comecei falando, que a pessoa com deficiência é uma invenção moderna hoje, isso é o mais difícil de fazer numa sociedade, né? Tornar um trem acessível, um ônibus é muito fácil. Agora, transformar o olhar das pessoas, né, a abordagem, é muito difícil, a gente participou disso, né? Nós todos participamos disso. Uma satisfação estar aqui com vocês por conta disso. E eu me despeço, né, deixando uma mensagem para quem está aqui com a gente, que nos acompanhou, nos viu, de que, apesar de todos os ataques que a gente tem sofrido na nossa área, tudo isso que vem acontecendo, esse movimento todo não para, esse movimento todo é grande, é poderoso, é forte, ninguém vai voltar para a instituição, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para a senzala, nada disso é possível, nossa sociedade é muito maior, nós somos muito melhores do que isso, e a causa da pessoa com deficiência e todas as outras causas são protagonistas da sua própria história, e a gente vai continuar progredindo nesses temas, e o Brasil vai continuar sendo reconhecido como um país capaz de superar tudo isso e colocar todo mundo em pé de igualdade, oferecer oportunidades novas e criar um mundo melhor. Grande abraço para todos. Que bom! Mas eu quero já lembrar a todos, você precisa de alguma tradução para surdos, ICOM, você pode entrar e você vai encontrar lá o site para poder se encontrar, para poder conseguir esse serviço espetacular, e também façam parte de todo esse movimento que a revista Reação vem fazendo com relação à questão de ICMS, do IPI, para a gente poder manter essa atividade sem parar. Agradeço o Rodrigo, agradeço o Humberto, agradeço o Cid por estarem aqui, mas eu queria novamente lembrar o seguinte, as pessoas acabam tendo surpresas na vida, a vida acaba fazendo aquilo que ela quer e não que a gente gostaria. O Marco Antônio acabou passando por uma situação que o levou para uma outra situação e ele poderia muito bem ter ficado só cuidando de si próprio, mas ele não fez isso. Além de cuidar de si mesmo, ele começou a cuidar dos outros. Além de começar dos outros, ele começou a cuidar da sociedade. Ele ampliou muito o seu trabalho, muito a sua condição, muito a sua luta. Marco Antônio, você realmente é um exemplo de vida acessível, um exemplo de uma pessoa que faz muito e faz por todos e continua fazendo. É um orgulho para a gente estar com você aqui. Estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite para esse papo de hoje. Que bom! Obrigado, Marco, por você existir. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.